Então, Mateus capítulo 6. Nós vamos examinar do 19 ao 34, o Sermão da Montanha, esse trecho da pregação de Jesus, porque dentro desses versículos, o mais conhecido dos versículos aí, e pouco praticado, é o 33, que todo mundo conhece, cita de boca cheia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo bonito para ser recitado, mas pouco praticado. Pouco se coloca na prática o que Jesus está dizendo. Pouco se coloca na forma de produzir. Por isso que eu te disse, não é só ouvir. É o quê? Praticar. Então, Mateus capítulo 6, da onde nós vamos iniciar aqui, o último conselho, do versículo 19 ao 34, o mais conhecido no grupo desses versículos é o 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Na verdade, o versículo 33 e o 34 é a conclusão do diálogo de Jesus. Por isso que pegar versículos soltos é um perigo na Bíblia. A pessoa só pegar versículos os pedaços, remendos, para suas necessidades. E a Bíblia não é retalho de pano. A Bíblia é a palavra de Deus inteira, do começo ao fim. Então muitos pegam o texto sagrado e vai retalhando a Bíblia. Ou isso daqui é para mim, esse daqui não é para mim. Esse versículo aqui, que legal. Esse não. E não é assim que funciona a Bíblia. Quando você trata a Bíblia assim, você não está tratando ela como palavra de Deus. E aí você está falsificando a palavra. E Jesus foi bem claro no Novo Testamento, nos Evangelhos, que ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa nesse livro, o seu nome será riscado do livro da vida, ele não terá parte. Então, ou você cumpre na íntegra, ou você está falsificando a palavra de Deus. Você está dizendo que Deus falou quando Ele não. Ou seja, é você pegar uma conversa minha, o que eu falei, e falar só um pedaço dela. Você está distorcendo o que eu falei. Você está chamando eu de quê? De mentiroso. Se tornando Deus mentiroso. Presta atenção nisso. Para que você venha viver a palavra de Deus na sua vida na íntegra, para que ela se cumpra na tua vida e se torne verdade. Porque esse último conselho aqui que Jesus dá, e vai nos dar agora, nesses versículos 33 e 34, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele vem falando dentro de um contexto. Ele vem falando dentro de um diálogo. Eu tenho que saber que diálogo é esse que ele vem tratando. E do que ele vem tratando? Do que ele vem falando? Até chegar aqui no versículo 34 e diz: você só vai ser abençoado, você só terá acréscimo de tudo que precisa para a vida, se colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, esse último conselho, o 12º conselho aqui, nos remete e nos faz pensar e parar para analisar o seguinte, minha gente. O que Jesus está querendo, dentro desse diálogo, fechar com isso? O que ele está dizendo? Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que ele está concluindo nessa conversa? Que ele está querendo dizer aos seus ouvintes e àqueles que o seguem, para que as pessoas
que estão ali parem para pensar: qual é a minha prioridade? O que eu tenho como prioridade? O que é mais importante para a minha vida? O que eu coloco de imediato? O que tem preferência na minha vida? O que eu coloco como imediato? Isso daqui é preferencial. Isso tem preferência, prioridade. Ou seja, é como o banco dos idosos dentro dos transportes públicos. Está lá, prioritário. Se chegou algum idoso, de quem é a prioridade? Você sai e dá lugar. Porque chegou o momento do idoso. Prioridade se torna prioridade quando alguém que tem a prioridade chega. Então Jesus está tratando aqui de prioridade, do que é importante na vida das pessoas. E ele começa lá no versículo 19, mostrando que o que para o homem é prioridade, o que para o homem tem importância, o que para o homem tem preferência, para Deus não é. O que para mim e para você é prioridade, no reino de Deus, isso não tem relevância nenhuma. Para Deus não tem nenhuma importância e nem prioridade para isso. Mas para o homem tem. E o homem vive em torno dessas prioridades fundamentais, e ele esquece da verdadeira prioridade, o que Deus realmente coloca como prioridade. Então as minhas prioridades não têm nada a ver com as prioridades de Deus. E quando eu inverto isso, eu estou falsificando a vontade de Deus na minha vida, esperando de Deus alguma coisa, esperando do reino de Deus algo, quando verdadeiramente tal pessoa não receberá. Mas ela vai dizer: por que Deus não me dá? Por que Deus não faz? Por que Deus não... No estralar de dedos resolve a coisa? Porque as tuas prioridades não são as prioridades de Deus. Isaías disse: os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os vossos caminhos. Ou seja, as tuas prioridades, as tuas priores, as tuas coisas relevantes, as tuas coisas importantes, as coisas que para você tem que ser imediatas, para Deus não. E aí Jesus vai começar, lá no versículo 19, mostrando quais são as nossas prioridades. Ele poderia inverter. Ele poderia pegar o versículo 33 e colocar no começo. E dizer: buscai primeiramente. Ele podia começar o texto assim, no versículo 19: mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, ele usa o versículo 33, essa frase, para concluir o diálogo dele. Ele conclui a conversa dizendo: porque as nossas prioridades aqui na terra... Então ele começa mostrando o que é mais importante para os homens. Aí a primeira coisa que é mais importante para mim, para você, ou para muitos seres humanos, é ajuntar as coisas. É ajuntar. E aí nós fazemos isso ajuntando. É prioridade para o homem, como ele vai dizer aqui no versículo 19. É importante. Vai comigo no verso 19, para você ver como é que Jesus começa, mostrando quais são as prioridades dos homens. Ele começa assim: não ajunteis tesouros na terra, porque a prioridade do homem é, todo o esforço dele é morrer de trabalhar para juntar coisa, ajuntar bens, ajuntar casa, ajuntar propriedades, ajuntar bens materiais. O ser humano, ele torna isso como algo mais importante na sua vida, sim ou não?
trabalha 50 anos para pagar uma casa, porque coloca como prioridade: ter a casa é minha prioridade. É justo ter casa? É. Deus quer que você tenha casa? Sim. Mas a pessoa vive em prol só disso, em ajuntar para ter. E Jesus vai dizer que esta prioridade é tão insignificante que pode ser desfeita a qualquer momento. Aí ele usa 3 elementos banais que consome e destrói tudo. Aí ele vai dizer: não ajuntem tesouros na terra. Não viva colocando como prioridade ter. Não seja a tua prioridade ter. Tem gente que não se contém com o que tem, ele quer ter mais. Então ele vai juntando, ajunta, igual ele contou a parábola, que a herdade do homem rico produziu muito. E ele disse: eu vou ajuntar no meu celeiro, porque produziu demais a minha terra. E como produziu muito, eu preciso de um celeiro maior. Preciso de um armazém para poder armazenar tudo que eu ganhei nesse ano de plantio. Aí Jesus na parábola disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, tudo que tu ajuntou, para quem será? Você colocou como prioridade algo que a morte vai levar. Você colocou como prioridade algo que você não vai levar nada. E aí a pessoa trabalha. Jesus não está dizendo que você não tem que trabalhar, mas a prioridade da pessoa muitas vezes é só trabalhar. A prioridade dela é só trabalho. Isso é prioridade para a pessoa. Isso é prioridade para ela. Enquanto tem que trabalhar igual um doido. Mas aí trabalhou, no final da vida, eu te pergunto, morreu, e todo o trabalho dela resolveu de alguma coisa? Ajuntou, como a história dos antigos, que muitos faziam isso, escondiam dinheiro nos colchões, e ajuntando, principalmente no plano Collor, quando mudou do real para o plano real, do cruzeiro para o real, quantas pessoas tinham dinheiro escondido que da noite para o dia desvalorizou? Mas ajuntou. E aí Jesus diz: não ajunte, porque isso sendo prioridade para você é incerto. O ajuntar não é garantia de que vai ficar com você para sempre. E aí ele diz: aonde a traça e a ferrugem tudo consome, é consumido, ou os ladrões minam e roubam, ou seja, você pode ser assaltado a qualquer momento e perder o que tem. Que tudo que você ajuntou, alguém leva. Quantas vezes você ouve nos noticiários de TV, os idosos, coitados, vão no banco, ajuntou todas as suas economias, veio um ladrão, aplicou um golpe e levou todas as economias do velhinho, hein? Perdeu tudo o que tinha. Jesus disse: o ajuntar das coisas aqui na terra não deve ser prioridade. Só que os homens colocam isso como prioridades e metas de vida. E vivem em prol destas coisas. Trabalham para juntar, trabalham para ter, e muitas das vezes ajunta, e nem pode desfrutar do que ajuntou. Porque o seu trabalho não deixa. Quanta gente rica tem condições, ajuntou a vida toda, mas não pode passar um final de semana na casa que comprou. Não pode desfrutar de nada do que adquiriu. Porque não pode deixar o filho, porque não pode deixar alguém, porque não pode isso, não pode desfrutar, porque a pessoa ajuntou e no fim das contas o tempo está consumindo. Porque a ferrugem e a traça, com o tempo você vai vendo que tudo vai se acabando. Jesus está dizendo:
todo ato de ajuntar, o tempo vai tratar de acabar. Você não vai vencer o tempo. Por mais que você coloque essas coisas como prioridades na tua vida, isso não é garantias de existência para sempre. Isso, mais cedo ou mais tarde, você acaba sendo pego por um desses acontecimentos. Pelo tempo, que é a ferrugem, representada pela ferrugem, pelo tempo representada pela traça, porque elas precisam de tempo para ir consumindo. Você vai vendo isso claramente, que com o tempo a ferrugem vai comendo as coisas. Jesus está dizendo, toda a prioridade que você aplicou, o tempo vai consumir. E você muitas vezes, quanto tempo gastou para juntar algo, para juntar, e não é aqui só riquezas de dinheiro, Jesus está dizendo, tesouros, aqui não se refere dinheiro, tesouros aqui se refere coisa importante para a pessoa. O tesouro fala da importância do que se tem para alguém. O tesouro é algo importante para a pessoa. Quando você chama o meu tesouro, é algo que é importante o quê? Para mim. Jesus está dizendo, tudo que é importante para você, uma hora vai acabar. Não é eterno. Por exemplo, a pessoa diz, eu tenho como importante os meus filhos. É para ter os filhos como algo importante para a gente. Os filhos são importantes, mas logo vai crescer, se tornar adulto, ou casar, ou vão viver sozinho, e não vão estar nem aí para mim e para você. E você colocou eles como prioridade na tua vida, sim ou não? Deixou de fazer alguma coisa, deixou de trabalhar, deixou de estudar, deixou de investir na tua vida, porque você colocou eles como prioridade. Eles cresceram e você não é prioridade para eles. Jesus está dizendo, o tempo passa, filho. O tempo consome, e quando não, o imediatismo. É já no imediato, representado pelo ladrão. O ladrão não tem tempo de esperar, o ladrão ele dá o golpe. O ladrão ele já te ataca sem você esperar. Jesus está dizendo, o que o tempo não consome, o que você coloca como prioridade, ou o tempo vai diluir, ou no tempo presente mesmo vai se desfazer. Sem você esperar, o que é importante vai deixar de ser importante para você. Por isso que Jesus vai fechar com o versículo 33, que todo mundo só olha para o verso 33. O reino de Deus em primeiro lugar. Jesus está dizendo, mas não é primeiro lugar. O reino de Deus na vida de muita gente. Porque as pessoas têm as coisas importantes para elas. Jesus está dizendo, não ajunte tesouros, não dê importância, tanta importância, você tem que se preocupar, você tem que dar valor às coisas, sim, mas Jesus disse, isso não pode ter primazia na sua vida, isso não é prioridade na vida de ninguém, é importante, mas não é a primazia, não pode ocupar o primeiro lugar na vida de ninguém. Isso não pode estar acima dos valores do reino dos céus. Isso não pode estar acima do reino de Deus. Isso não pode estar acima de Deus, a ponto de muitas das vezes eu colocar Deus em segundo lugar e dar mais importância a essas coisas que são importantes para mim. Para muita gente é importante a empresa, é importante o trabalho, é importante o dinheiro, é importante o lazer. Para a pessoa é mais importante as coisas do que o reino. E aí ele continua dizendo, versículo de número 21, porque aonde estiver o que é importante para você, aí estará também o teu coração, ou seja, o meu coração vai sempre se inclinar para aquilo que é importante, para aquilo que é prioridade. Meu coração só se inclina para aquilo que é prioridade. Se eu tenho o meu serviço como prioridade, meu coração só inclina-se para ele. Eu vou deixar a família, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar a vida com Deus e vou priorizar o quê? O trabalho. Porque o trabalho é a minha prioridade, é o mais importante do que vinha. Ou seja, não, eu não vou para a igreja.
porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou para a igreja buscar a Deus porque eu tenho que ir para um lazer. Isso é importante para mim. Então eu estou priorizando o quê? A festa, estou priorizando o lazer, estou priorizando as coisas. E estou colocando o reino de Deus em segundo lugar. Estou colocando o reino de Deus sempre em segundo, aquilo que é eterno. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Aí Jesus vai dizer, olha o seguinte, quando você coloca as coisas como prioridade, quando você coloca as coisas como importante na tua vida, o teu olho vai se inclinar para essas coisas. Então a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então até a minha visão é deturpada. Eu começo a olhar só para aquilo que me interessa. Eu começo a dar atenção só para aquilo que é importante. Vou usar o exemplo, por exemplo, eu sou casado, eu só tenho olhos para a pastora, então ela se torna prioridade para mim, importante para mim, e é de fato, mas eu deixo tudo que é referente ao reino de Deus por causa de quem? Se ela disser, Sirlei, não vai para a igreja hoje não, fica aqui comigo. Como eu tenho só olhos para ela, como ela é minha prioridade, como ela é o meu tesouro, então eu vou fazer o quê? É verdade, deixa eu ficar com você aqui mesmo, e deixa lá na igreja, lá, depois alguém vai lá no meu lugar e faz. Jesus disse, quando você se comporta assim, toda a luz que há em você se torna trevas. Porque se os teus olhos forem bons, se os teus olhos for calibrado para a vida verdadeira, para aquilo que é realmente importante para Deus, minha esposa é importante? Claro que é. Mas ela não é mais importante do que Deus. Ela não é mais importante do que o reino de Deus. Ela não é mais importante do que eu fazer a vontade de Deus. Ela não pode me atrapalhar de servir a Deus. Ela tem a sua importância na minha vida, mas ela não é mais importante do Deus a quem eu sirvo. Não pode se tornar mais importante, ela não pode ser a prioridade. Ela vai ser a prioridade enquanto ser humana do meu lado. Mas entre ela e o reino de Deus, eu fico com o reino de Deus. Pastor, mas ela não é parte do reino de Deus, não é a tua esposa? Sim. Mas o primeiro mandamento qual que é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, somente a Ele a servirás, somente a Ele adorarás. Ou seja, ou Deus é minha prioridade, ou a minha esposa será prioridade. Ela será minha prioridade, e os meus olhos vão estar sempre voltados para aquilo que é prioridade. Se os meus olhos forem bons, eu vou ser iluminado pelo reino dos céus. Eu serei abençoado, terei ela como esposa, enxergarei como esposa, respeitarei como esposa, vai estar do meu lado a vida toda, vou amá-la, mas ela sempre vai estar no lugar dela como esposa, e o reino dos céus e o reino de Deus sempre será prioridade na minha vida. E isso não pode ser trocado, invertido, e quando eu inverto isso, Jesus disse, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, você viverá em angústia, em trevas, você viverá em depressão, em agonia, porque você não está colocando o que é prioridade. Então você não tem paz, você não recebe a justiça de Deus sobre a tua vida, você não tem uma vida alegre, você vive em trevas, você está sempre em angústias interiores, porque tua prioridade é outras coisas, são coisas que o tempo acaba. Então logo quando acaba, você fica em agonia, porque se chega uma hora minha esposa, eu coloco ela no pedestal, aí daqui a pouco chega uma hora ela diz, meu filho, pega o teu rumo e pega eu.
Ela era prioridade, ela seguiu o caminho dela, eu tenho que seguir o meu, mas como ela era prioridade, eu vou cair numa depressão tão profunda e angústia, que eu já não vou conseguir nem levantar para comer. Minha mulher foi embora, me deixou sozinho com 2 crianças, ai meu Deus, a mulher da minha vida, eu não vou viver mais sem essa mulher, o que é que eu vou fazer sem ela, porque ela é prioridade, e que não sei o que. Tem quantas mulheres dessa forma e homens dessa forma, em angústia, em trevas, dentro de si, vivendo essa angústia, não tem alegria, não sente paz, justiça de Deus dentro de si, completude, felicidade eterna jorrando dentro de si, saciado por Deus, vivendo a vida fluir no seu ser 24 horas, desfrutando tudo que Deus criou, tudo à sua volta, com sabedoria, com inteligência, porque o reino de Deus é prioridade na minha vida. Porque o reino de Deus se torna prioridade em mim. Então as trevas são dissipadas. Aí Jesus diz, se é assim, a luz que em ti há são trevas. Você que foi iluminado, deixa de ser luz e passa a viver uma vida de total escuridão. É uma escuridade que não tem tamanho, é uma escuridão que não tem tamanha. É uma escuridão que você vive sem saber para onde vai, porque aí você encontra muita gente com a vida sem rumo, sem saber decidir a vida, porque ela prioriza tantas coisas que não consegue saber nem decidir coisas simples da vida, sem rumo e sem direção. Então, com trevas, com grandes trevas, serão tais trevas. A luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus faz uma exclamação aqui terrível. Quão grande trevas você estará mergulhado. Então muitas vezes a pessoa pensa que está na luz, mas ela está vivendo o quê? Trevas. Porque não consegue ter respostas para nada. Não consegue viver essa pacificação interior, essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento humano. Meus filhos são importantes para mim, mas o reino de Deus é importante também, e acima deles, o próprio Deus é acima dos meus filhos, mas eu fico pacificado porque eu confio no reino de Deus. Então os meus filhos estão bem guardados, minha esposa está guardada, meus bens estão guardados, eu não estou preocupado em ajuntar, eu me contento com o que tenho, eu não fico angustiado, correndo atrás, desesperado, fazendo das tripas o coração para ter as coisas, querendo ter, não, porque o tempo consome, o tempo passa, então os valores são outros para aqueles que têm o reino de Deus em primeiro lugar. Porque eu não preciso de um lazer para ser feliz. Eu estou aqui dentro, eu estou feliz. Se eu estiver dentro de um quartinho, o reino de Deus está dentro de mim. Eu estou feliz até dentro de uma cadeia, se eu estiver trancado. Paulo tinha um reino dentro dele. O reino de Deus estava dentro de Paulo. Então Paulo dentro da cadeia estava feliz, enquanto tinham pessoas que estavam livres e vivendo em angústia, vivendo em trevas. Então não é um ambiente. Tem gente que só está feliz quando está no lazer, sim ou não? Tem gente que é igual a morfina para tirar dor. Lazer é igual, pastor, quer dizer que eu não tenho que... Não, eu amo também tirar um lazer, eu gosto de bater uma bola, eu gosto de passear, mas a minha alegria não está nisso, isso é ajuntamento. Minha alegria está dentro de mim, a alegria tem que estar dentro de você. Porque no dia que você não tiver riqueza, no dia que você não tiver tesouro, no dia que você não tiver casa, no dia que você não tiver carro, no dia que você não tiver o que comer, no dia que você não tiver o que vestir, mesmo assim você vai estar satisfeito e alegre e feliz em nome de Jesus Cristo nessa vida. Você não dependerá das coisas, porque as coisas não são prioridades. Eu posso ter e amanhã eu não ter. Agora, olha só. Quando você coloca as coisas como prioridade, o natural é o pai morrer e os filhos sepultarem os seus pais, sim ou não?
Agora, quando uma mãe e um pai, isso não é fácil para ninguém. Estou falando isso e tenho consciência. Se isso acontecer comigo, eu tenho tremenda consciência disso. Não é fácil. Não é fácil. Mas você sepultar um filho, nessa hora é que a prova da fé para saber aonde que realmente, muitas das vezes, está o teu coração. Porque se o teu coração estiver num filho, a tua vida é sepultada junto com aquele filho. Se a tua vida estiver com o esposo que faleceu, tua vida é sepultada junto com ele. Se o teu coração está na casa e você perde a casa, assim como você perde a casa, você perde o gosto de viver por ter perdido o que perdeu. Então o que Jesus está dizendo? Que a gente pode se tornar trevas, porque nós colocamos as coisas em prioridades. Quais são as nossas verdadeiras prioridades da vida? Quais são as nossas prioridades? E aí nós ficamos divididos. E aí Jesus explica no versículo seguinte, porque ninguém pode servir a dois senhores. Olha no versículo seguinte. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar a outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas, as coisas que são importantes. Riqueza é coisa importante, tesouros é coisa importante. Agora Jesus investe de tesouro para riquezas. Aí nós olhamos, Jesus disse, fica dividido. Quando você não tem o reino de Deus como prioridade, você fica dividido na alma. Você não sabe se serve a Deus ou se corre atrás das coisas. Você não sabe se agrada a Deus ou se agrada a você mesmo. E aí ele diz, porque não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de se dedicar a um e desprezar a outro. Aí você fica dividido nesse sinuca de bico. Para onde que eu vou? Ah não, deixa eu correr do lado de cá. Não, acho que agora é Deus. Não, você não tem prioridades. Você não tem prioridades. E prioridades é o que vai determinar que as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. São as prioridades é que vai fazer com que Deus acrescente. Todas essas demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Tesouros, riquezas, comida, bebida, vestimenta, é acréscimo. Quando eu coloco o reino de Deus como pilar, como base da minha existência. E digo, Deus é a minha base. Deus é a minha existência. Eu não abro mão disso, porque senão você vai ficar dividido. Quando você não tem prioridades, você fica os dois lados, é um pêndulo. E o que Elias disse? Ninguém pode servir a dois senhores, minha gente. Se Baal é Baal, serve. Se é Deus, é Deus. Qual é a prioridade de vocês? Porque vocês não decidem quem quer, por isso que não chove. Decide o que vocês querem. Se vocês decidirem por Deus, Ele manda a chuva. Agora, se a prioridade de vocês é madeira, é pau, é pedra, é Deus feito por mãos de homens, vocês escolhem trevas. Quais são as prioridades de vocês? Ou vocês confiam em Deus, ou vocês confiam nas coisas. Ou vocês têm Deus como prioridade, ou as coisas. Agora te pergunto, quantas vezes nesse ano você priorizou as coisas e não priorizou o reino de Deus, hein? Quantas coisas você colocou como prioridade fundamental na sua vida e deixou de Deus ser prioridade? E você disse, se eu não trabalhar eu não como, se eu não fizer isso Deus não vai me dar, e esqueceu do reino de Deus. Você pode trabalhar à vontade, você pode trabalhar 24 horas, mas não esquece que é Deus o teu Senhor. Você não pode esquecer que é Deus que dá comida e sustenta a todo homem. E aí Jesus vai dizer no versículo seguinte, por isso eu vos digo, não andeis preocupados quanto à nossa vida. Ou seja, nós ficamos colocando como prioridade as coisas na vida, por quê? Porque nós ficamos preocupados. Então eu vou colocar isso como meta, que é prioridade, eu ter isso é prioridade. E eu fico com os cuidados. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta?
Jesus faz uma pergunta: o que é mais importante? A vestimenta, a comida ou o corpo? O que é mais importante para os homens? Para nós o importante é o quê? Comer, sim ou não? Ah, tem que comer, importante não, tem que trabalhar para vestir. Você morre de trabalhar. Você se esforça trabalhando para essas duas coisas, prioridades, não é ou não é? Você trabalha o mês todo para quê? Para colocar comida dentro de casa, sim ou não? Isso não se torna uma prioridade na tua vida? Se torna prioridade, porque eu trabalho para comer, eu trabalho para pagar as contas. Aí Jesus faz uma pergunta para mim e para você: o que é mais importante? A comida que está lá no teu armário? As roupas que estão no guarda-roupa? Ou o seu corpo? O que é mais importante para mim e para você? A gente diz que é o corpo, mas a gente pouco se importa com o corpo, sim ou não? Na verdade, se você se preocupasse o mesmo tanto que você se preocupa em comer, se você se preocupasse o mesmo tanto quanto você se preocupa para tomar café, almoçar, jantar, fazer lanche e ver qual a roupa que vai vestir, se você se preocupasse o mesmo tanto com o seu corpo, que nível de vida você estaria hoje então? Porque você se preocupa tanto em comer, tanto em vestir, mas está com a alma toda machucada. Está com sentimentos todos amargurados. A pessoa não cuida do corpo. E eu preguei, um dos conselhos aqui semana passada foi esse: tem de cuidado de ti mesmo. Você vê que a Bíblia está entrelaçada entre si, que ela não abre mão disso? Nós nos preocupamos com as coisas são importantes. Se imagine se, olha só, nós se preocupamos em tomar um banho para vir para a igreja, botar uma roupa boa, adequada, para vir para o culto, mas quanto se preparou a alma para vir para a igreja? Quanto parou para refletir o que fez essa semana com as palavras, com o que pensou, com o que falou, como agiu? Por quê? Jesus está dizendo: qual é mais importante, o corpo ou as coisas? Nós vamos dizer que é o corpo, mas na verdade as nossas atitudes mostram que nós damos mais importância para as coisas, não para o corpo. E aí você vê, é o que ele contou na parábola: louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu coloquei mais importante uma calça, coloquei mais importante uma camisa, um gel no cabelo, mas me esqueci de preparar o meu coração com bons sentimentos, com amor, com verdade, com esforço, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, com o sentimento dizendo: eu vou na igreja abençoar as pessoas, vou adorar a Deus, vou louvar ao Senhor. Mas as pessoas se preocupam em se ajeitarem para ir para os cultos nas congregações hoje, mas porém se esqueceu do corpo. E aí Jesus está perguntando: se tu morrer hoje, se tu partir hoje, uma fatalidade, o que é mais importante? O que você colocou como prioridade na vida? As coisas? O que me restará na terça-feira? 7 metros, 7 palmos de terra sobre um esquife, sobre um paletó de madeira, aonde eu vou me decompor e me tornar igual a essa terra. Olha o que eu me tornarei, igual a essa terra, serei um com ela. Até ontem eu brinquei: será que não é terra de cemitério dessas terras? Eu olhando, eu falei: não, mas não é não, é terra boa. Mas olha só, no final de 3 anos, eu serei semelhante a essa terra. Se for lá pegar aonde eu fui enterrado e tirar os ossos, todo o meu corpo se misturou com a terra daquele lugar, eu me tornei terra. Jesus está dizendo o que é mais importante para nós, o que nós estamos priorizando: as coisas que passam, as coisas que são passageiras ou as coisas que são eternas? Aí João disse: o mundo passa com os seus desejos, com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, estes permanecem para sempre. Passou da morte para a vida, e terão vida e vida com abundância, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Quais são as tuas prioridades?
Quais são as tuas prioridades? Aí Jesus vai dizer o seguinte: aprendam com a natureza, gente. Olhai para as aves dos céus, elas não trabalham, não fiam, não faz tricô. Fiar é na roda, você fazer fio para depois tricotar. Olha para eles, não fazem crochê, não fazem tricô, não ajuntem celeiro. E com tudo isso, o Pai Celestial o quê? Tem uma vida de preguiçosos e o Pai sustenta. E você que tem inteligência, trabalha, sabe fazer as coisas, não suprirá a vossa necessidade, ó homens de pouca fé? Vocês não têm mais valor do que eles? Como Jesus disse? Não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós pode acrescentar um côvado, 45 centímetros na estatura? Quem pode mudar o curso da sua altura? Ninguém. Com todos os seus cuidados, aumentar mais 45 centímetros na minha altura? Não tem como. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece, gente. Você coloca as coisas como prioridade e Deus em segundo lugar. Você coloca Deus, quando dá eu faço, pastor. Quando der eu realizo para Deus. Quando tiver oportunidade eu faço para Deus. Vai chegar um tempo que não teremos oportunidade para fazer. E aí ele diz: e quanto ao vosso vestuário, por que andas preocupado? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Vocês olhem para a natureza e aprendam com a natureza, então. Veja que a prioridade da natureza é engrandecer o seu Criador. O salmista diz que os rios, floresta, louvam e glorificam a Deus. A natureza está aí para honrar o Criador. E elas não trabalham, nós temos que trabalhar sim. E se nós que trabalhamos, realizamos, criamos, produzimos, se esforçamos para ter alguma coisa neste mundo, Jesus está dizendo: se vocês colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, tudo isso que você deseja vai vir para você. Tudo isso que você quer chegará. E aí ele diz aqui, no verso 31, não andeis, pois, inquietos. Não fica inquieto, com inquietude de coração. Não, põe o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, gente? Paulo diz: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. Não fica aí por aí inquietos dizendo, não, se o reino de Deus está em você, você está pacificado, você está feliz, contente, alegre. Não fica por aí inquieto dizendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Jesus disse, isso não é preocupação tua, isso não é prioridade. Você tem que se preocupar, meu Deus, será que eu vou para a igreja hoje? A tua preocupação tinha que ser essa, mas a preocupação de muita gente não é essa. Nem se preocupa se vai vir para a igreja ou não. Você trabalha preocupado durante o dia, será que eu vou conseguir chegar no culto? Você trabalha preocupado se, poxa, eu vou chegar em casa hoje, eu vou ter que orar, vou buscar Deus, vou ler a Bíblia, vou preparar uma mensagem de Deus para pregar para alguém. Essa é a tua preocupação? Essa é a tua prioridade? Não, muitas das vezes não. A prioridade da pessoa é chegar em casa, muitas das vezes tomar banho, comer, nem pensar em Deus. Fique inquieto. Aí Jesus vai dizer no verso 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. Jesus está dizendo, quem me segue não anda preocupado com isso. Não anda preocupado. Porque de certo, Jesus diz certo, o vosso Pai Celestial bem sabe, Ele sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe que você precisa comer, beber e o quê?
Isso é necessidade biológica nossa. Ele nos criou assim. Ele me fez assim, com essas necessidades padrão. É necessidade padrão do meu ser: comer, beber, vestir, trabalhar, juntar. Isso já nasce comigo e com você. Mas nós vivemos 70 anos na vida correndo atrás disso. E esquecemos de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fique inquieto, preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã vai produzir o que tem que produzir, o ano que vem vai ter que produzir o que tem que produzir. Então não vou me preocupar com segunda, não vou me nem com o ano todo de 2020. Eu só me preocuparei com uma coisa: que o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida, e essas coisas mês a mês, dia a dia, vai chegando e vai se aproximando, e vai chegando, e a bênção de Deus vai se tornando verdade, em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Essa é a minha preocupação dia após dia. Como eu estou servindo a Deus.